Ó, no Face iniciou já e agora a gente iniciou aqui no Instagram também. A gente tá online, Pedro. Pô, Fabrício, conseguimos? Consegui, cara. Impressionante. Mesmo mais velho do que eu, você ainda me ensina as coisas, hein? Não tiver. A gente sempre é tempo para aprender. Queria primeiro, cara, te agradecer demais pela tua disponibilidade em falar comigo. Confesso pra ti, meu, que eu tô nervoso pra falar com você, tá ligado? É engraçado isso. É engraçado, mas eu tenho intimidade pra te falar que eu tô nervoso. E aí eu queria muito te agradecer pela oportunidade na tua agenda, aí sei seus compromissos, enfim, então é muito contente de estar contigo aqui, meu. Muito obrigado pelo aceite, viu? Falando sério, meu. Bom, Pedro, antes da gente começar a nossa conversa, ontem foi dada uma medida provisória complicada, né, não? Não, agora é o seguinte, ô Fabrício, resumidamente, aquele ministro que disse que os vagabundos do STF deveriam estar presos é quem vai nomear o próximo reitor da UFPEL, próximo reitor da URGS, da UNB, da FURG, de várias universidades do Brasil. Segundo a medida provisória, seriam nomeados pelo Abraham Weintraub. Já que esse rapaz, além das manifestações públicas bem comprometidas, ele tem perdido em tudo que ele leva para o Congresso, para qualquer... Então, assim, vai ser só mais um devaneio, vai perder de novo, como está acostumado já. Então não vai acontecer nada, mas a gente vai ter que se mobilizar muito forte para derrubar essa medida provisória, que na verdade representa um pouco, eu fiz aquela analogia, saiu agora no site da Clique RBS, na Zero Hora, da criança mimada, né? A criança aquela que ficou triste, que eu não gostei das regras do jogo, eu vou tirar a bola e vou sair chorando. Porque já tinha uma medida provisória que não ficou, porque era ruim, e aí a criança ficou mimada, ficou braba e disse, então eu vou tirar a bola do jogo. E aí agora resolveu fazer uma nova medida provisória que também não vai dar certo. Então, a minha impressão, cara, é que tudo isso distrair. Nos gasta muito, né, cara? Nos gasta demais, assim. Tira o foco para as coisas que são relevantes no nosso cotidiano. Mas essa é a ideia, né, Fabrício? É essa que a gente... Vamos falar de coisa boa. Pedro, você já era mundialmente famoso por trabalhar na área de atividade física e saúde, mas nessa tua transição aí de término de mandato, pegou do pior modo possível, né? Pegou uma onda, né? E conseguiu organizar um estudo fantástico em nível mundial, em nível nacional, mas com impacto mundial sobre a Covid-19. Eu queria que você contasse rapidamente qual foi o plano, o que te levou a fazer isso, né? As motivações e qual é o estágio atual, né, desse estudo. Olha, Fabrício, na verdade foi um pouco, eu comecei como reitor essa pesquisa, mais como reitor, porque eu comecei a ser cobrado, eu estava fora do Brasil, eu estava nos Estados Unidos fazendo uma atividade de reitor, a pandemia estava bombando lá, tanto que eu fui mandado de volta, né, antes de fechar os aeroportos, me mandaram de embora, e eu estava sendo muito cobrado, porque o pessoal todo estava começando a me dizer assim, Pedrinho, mas vocês não têm aqui no UFPEL o melhor grupo de epidemiologia do Brasil? E aonde que está esse grupo agora? Está todo mundo em casa, tem uma pandemia, o que vocês vão fazer? E essa cobrança começou a ficar mais forte, Fabrício. E aí eu pensei, olha, nós temos que fazer alguma coisa. E aí tinha uma manifestação de alguns colegas meus que estavam dizendo assim, mas a gente não é especializado em doença infecciosa. Tá, mas ninguém era especializado em Covid há 6 meses atrás. E aí eu comecei a tentar estimular o pessoal a se envolver numa ideia. E aí, assim, Fabrício, vamos fazer uma coisa bem descontraída. Um dia, eu parei, eu estava aqui em casa já, e eu peguei, tá, mas o que a gente pode fazer para ajudar esse troço? Eu não tenho a menor ideia. Não sei desenvolver vacina, coisa. Aí eu disse assim, a gente pode fazer estudo epidemiológico para ver quanto que tem, porque em tudo que é lugar isso parece estar muito subestimado. E aí eu peguei uma folha de papel de um caderno daqueles com aquelas linhas de criança, assim, e desenhei um protocolo de uma pesquisa. Era uma pesquisa para o Rio Grande do Sul, que não é exatamente igual a que ficou, né? A pesquisa do Rio Grande do Sul ficou agora com 8 fases, mas inicialmente eram 4, intercaladas de 2 em 2 semanas. Quando eu desenhei a primeira vez numa folha de papel, eu desenhei 6 fases intercaladas por uma semana só.
Porque eu achava, com base no que a gente via na época, tinha pouca informação, que ia ser mais rápido o troço. Bem isso. Quando chegou, faltou dinheiro, então a gente fez só 4, mas quando a gente começou a sentir que a coisa ia se prolongar, a gente disse, não, vamos fazer de 2 em 2 semanas. Então fizemos as primeiras 4 fases de 2 em 2 semanas, e agora as próximas 4 fases vão ser de 4 em 4 semanas até o final de setembro. A pesquisa, basicamente, aqui no Rio Grande do Sul, ela já foi 4 fases, já foram concluídas. A gente está super feliz que o artigo que usa os dados das 3 primeiras fases foi aceito agora na Nature Medicine, que é uma revista de maior impacto da medicina, da área da saúde no mundo. E a gente está aí para fazer mais 4 fases da pesquisa. Então, o Rio Grande do Sul talvez vai ser o lugar do mundo que vai ter o estudo mais bonito. Ele não é o estudo mais forte, porque é menor, é um estado, mas é o estudo mais bonito, porque a gente tem lá do comecinho da pandemia e vai ter até o final da primeira onda acompanhamentos constantes aí. E depois o Ministério, então, nos pediu para fazer o estudo no Brasil inteiro. A gente aceitou, desenhei o protocolo para o Brasil inteiro, em 48 horas fizemos tudo. Aí começou, cai ministro, troca ministro, entra outro ministro, aí outro ministro, liga para a gente, marca reunião, desmarca reunião, uma confusão. Mas a gente está conseguindo fazer. Fizemos já 2 fases. O estudo nacional é previsto de ser em 3 fases. Amanhã de noite a gente deve estar divulgando os resultados da segunda fase. E aí é muito legal, porque o estudo nacional está mostrando uma coisa que é interessante, que é essa coisa que todo mundo sempre fala, que o Brasil é grande, né? Mas na prática, agora a gente está vendo, né? Tu pega na região norte, cara, tem umas cidades, tem capital agora na segunda fase que deu 25% da população com anticorpos. Uma de cada 4 pessoas. Claro. E tu aqui no sul é 0,2, 0,3. É uma de cada 1.000, uma de cada 2.000, uma de cada... E lá é uma de cada 4. Então, assim, está sendo muito legal estudar isso no Brasil inteiro. Um desafio, mas é isso, é mais ou menos por essa. E pela tua experiência de pesquisador principal desse estudo, cara, qual que é a tua principal mensagem para os brasileiros, saca? Acerca da Covid-19, do coronavírus. Se você pudesse falar assim, ó, se tu tivesse um microfone hoje para falar para 210 milhões de brasileiros, o que tu falaria, cara? Fique em casa. Só isso. Só isso. É a única frase prioritária nesse momento, assim. Tem um monte de gente que tem um monte de responsabilidades nesse processo, mas para a população, a pior dica que um pesquisador pode dar hoje é para as pessoas ficarem em casa o máximo que elas puderem. É claro que se ela tem que sair por algum motivo, ela usa máscara, ela lava as mãos, ela bota álcool gel, tira álcool gel, blá, 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 mas assim, o máximo possível ficar em casa. É isso, Fabrício. Porque assim, ó, a lógica é muito simples. Não tem vacina ainda, vai ter vacina rápido, mas não tem ainda. Aliás, estava agora, antes da nossa live, o pessoal estava me ligando, uma empresa grande dessas mundiais, que vai fazer um trial grande de vacina, está querendo ver se Pelotas quer ser um dos hubs. A gente está vendo se a gente tem condições de fazer ou não, não sei. Então, assim, não tem vacina ainda, não tem medicamento que funcione. O pessoal fez um monte de cortina de fumaça, cloroquina, anticoagulante, Redesenvir, não sei como é. A prática é que não tem remédio que resolve. Se tivesse, as pessoas não estavam mais morrendo, como teve o Tamiflu lá atrás. Claro. Então, assim, a única coisa que a gente pode fazer é tentar evitar de pegar o vírus. E para evitar de pegar o vírus, tem que ficar em casa. Então, é tão simples quanto isso. Ah, professor, mas então vamos ficar em casa para sempre? Não, não vamos ficar em casa para sempre. Vamos ficar em casa até a curva começar a cair. A curva começa a cair. Em tudo que é outro lugar já caiu. Na China caiu, na Itália caiu, na Espanha caiu. Até quanto longe a gente está disso, cara? Nós estamos longe porque nós é que estamos estendendo o período. Nós estamos cometendo a insanidade, Fabrício, de ser o único lugar do mundo que nós estamos lá em cima da montanha agora. Nós estamos lá em cima. Se nós estamos no finzinho do Everest para chegar, ou se nós já estaríamos para descer, não importa, mas nós estamos lá em cima. E aí a gente, ao invés de ficar fechado por mais 2 semanas, que seria o que garantiria que a gente vai começar a descer, a gente resolveu dobrar a aposta. A gente resolveu fazer retruco, all-in contra o coronavírus. Não, nós queremos ver até onde tu vai.
E aí começa a dar essas loucuras, os resultados são estarrecedores. Essa segunda fase do estudo brasileiro, eu não posso divulgar os resultados ainda, mas eles vão surpreender violentamente, É, porque o Brasil está indo no caminho de inédito. O Brasil lá no começo acertou em algumas coisas do coronavírus, o Brasil entrou em distanciamento social cedo. Agora, nesse momento que nós estamos lá em cima da montanha, a gente querer desafiar o vírus é um erro grosseiro. não precisava correr esse risco, né, cara? Não. E o que eu vejo, Era um Pedro, é que sacrifício um pouquinho maior, não era tanto a mais. E o que eu vejo é que parece que o Brasil ficou com inveja dos outros países, né? Começou a ver os lugares abrindo, na Europa começar a falar que estava voltando à normalidade devagar, não sei o quê. E aí a gente resolve falar, a gente também pode fazer isso. Esquece que as coisas acontecem em tempos diferentes nos diferentes lugares, né? E aí agora... Mas aí é aquela questão, né? O Brasil, quando a gente vê a Itália reabrindo, a gente tem que entender que a Itália começou a reabrir depois que os números já estavam descendo há 2 semanas. Isso, O problema do Brasil é que o Brasil quer competir e reabrir enquanto está tudo ruim. E o Brasil é interessante porque o Brasil gosta de usar como inspiração a Suécia. É o maior fracasso no corona. A Suécia é um país bom em tudo, vamos falar a verdade. Tudo que é indicador que tu olha, a Suécia vai bem. Chegou a epidemia de coronavírus, lá no começo eu tive uma live com o cara que é o epidemiologista famoso deles, e o cara começou a me apresentar a proposta deles, e eu disse, cara, tá tudo errado. Os dados de vocês são ruins, vocês estão errados, vocês vão estragar. Agora, semana passada, o cara escreveu um troço pedindo desculpas que errou. Claro que errou, fez tudo errado. Então, assim, e o Brasil se inspira na Suécia. Daqui a uns dias nós vamos estar se inspirando na Ilhas Fiji para o futebol brasileiro. Aí é brincadeira. Cara, Pedro, eu sei que é um absurdo esse negócio. E vários dados no mundo têm mostrado que as pessoas, durante o começo, as primeiras semanas dos surtos epidêmicos, as pessoas acreditam na ideia de ficar em casa, né? Elas se esforçam para tentar reduzir a sua mobilidade social, sair menos de casa, no cenário mundial. Pelo que você tem visto e ouvido falar, de fato reduziu a quantidade de atividade física, a quantidade de prática. O que você tem visto disso no cenário mundial, cara? Não, cara, olha aqui, Fabrício, isso é uma coisa importante, assim, a gente até lá no começo da pandemia escreveu um troço junto. A verdade é o seguinte, o isolamento social provocado pela Covid-19, ele talvez seja o maior experimento natural recente sobre inatividade física da história. Horrível, recente da história, mas é dos últimos 100, 150 anos. É um experimento natural, porque não foi nenhum pesquisador que decidiu, mas ele tem impacto. O pessoal está começando a estudar isso. O pessoal na Argentina, por exemplo, eu vi um artigo que o aumento de IMC médio durante o coisa era de 4, não, de peso, era 4 quilos de massa corporal. Então, assim, deve estar tendo resultado grosseiro de atividade física. Eu sei que tem um grupo que até me convidou para colaborar, que está fazendo uma análise muito legal, um pessoal inglês, mas eles estão fazendo uma análise junto com o pessoal do MIT só de dados dos Estados Unidos. Muito legal, Fabrício. É uma diminuição assim, ó, brutal do nível de atividade física. O que talvez seja legal depois, aí é olhar, porque uma coisa é epidemiologicamente descrever que houve uma diminuição durante a pandemia. Outra coisa é o pessoal que é mais da tua área estudar o efeito a longo prazo dessa diminuição, porque isso vai ser bárbaro, cara. Tu vai poder analisar, tipo assim, tirando a mesma analogia que a gente estava fazendo, digamos que o cara subiu toda uma montanha de treinamento, o cara desceu abruptamente, quanto que ele vai precisar de tempo para subir toda a montanha de volta que ele desceu em 2, 3 meses? Então, assim, vai ter muito espaço para analisar isso. Os dados que eu olhei até hoje, eles basicamente são os dados mostrando diminuição do nível geral de atividade física, que não é muito novidade. E eu vi alguma coisa mais já falando de desfechos mais duros, assim, de peso, de pressão arterial. Tem alguma coisa sugerindo, e que é preocupante mesmo, a coisa de menor cuidado da população com saúde cardiovascular e as pessoas não indo em busca de atendimento médico por medo da Covid, aí é brabo também.
Então, assim, é um tema delicado e importante, mas eu não tenho tido muito tempo de botar energia nisso. Se eu não tivesse envolvido nessa loucura, talvez fosse um tema que eu estaria botando toda a minha energia nisso. Mas não é perdido, né? Porque tem um exército de gente para fazer e tem o acúmulo dos dados, né? Das cortes, enfim. Isso tem uma série de desdobramentos que dá para ser envolvido nesse momento. Certamente. E aí tem um ponto curioso, Pedro, que a gente sempre discutiu na área de atividade física e saúde e de prescrição de exercício, que está associada com as barreiras, né? Para a prática. Sim. E aí, historicamente, uma das principais barreiras é falta de tempo das pessoas para praticarem. Frequentemente as pessoas dizem que não fazem atividade física porque elas não têm tempo. Será que sempre foi tempo mesmo o problema, cara? Não, assim, ó. O Felipe, nosso colega, uma vez fez uma análise legal disso, acho que foi no mestrado dele. E ele mostrou uma coisa que eu achei interessante, assim, que as pessoas que relataram que tinham menos tempo para fazer atividade física eram as mesmas pessoas que realmente passavam mais horas trabalhando. Então, assim, é um pouco de um face validity do relato de falta de tempo. Mas, obviamente, que falta de tempo é um indicador que agora está submetido a uma mudança crucial. Não, agora tem tempo. Será que o cara está fazendo? Ah, não tem lugar. Tá bem. Eu acho, Fabrício, que na verdade, assim, eu já falei isso várias vezes em outros momentos, na época que eu era pesquisador da área de atividade física, eu acho realmente que o problema aí, a gente errou muito em algum momento aí da história, quando a gente criou a mensagem de que fazer exercício era um troço chato e que tu só tinha que fazer porque ia melhorar a tua saúde. A gente perdeu o fio da meada ali. A gente começou a divulgar um troço. Olha, faz esses 30 minutos, te livra dessa chatice. Entendi. E pegar os caras que fazem, e tu é o cara que faz a tua vida inteira, e eu sou o cara que faço, mesmo eu estando gordo atualmente. O que acontece? Eu não faço por causa disso, eu faço porque eu gosto de fazer. Então eu acho que a gente. Isso aí é uma coisa que eu seguidamente volto. Então, quando tu começasse lá, tu e outras pessoas, a trabalhar com a lógica do HIIT, o motivo pelo qual eu simpatizei com esse troço, eu não estava muito preocupado na discussão teórica que todo mundo estava fazendo, se era melhor, se dois aumentava mais rápido, mais devagar. Cara, para mim isso era secundário. Se as pessoas gostassem de fazer aquilo ali, para mim já era uma baita vitória. Porque esse é um problema grande. Tu pega, e aí eu uso muito exemplo pessoal para isso, porque é a realidade. As pessoas que mais fazem exercício são as pessoas que gostam de fazer. Se a gente não estimular isso e estimular uma coisa insuportavelmente chata, que as pessoas vão dizer, tá, eu tenho que fazer essa chatice aí, as pessoas não vão durar, não vão conseguir fazer. E aí tá, aí traz de volta para a coisa lá de trás, que também é uma pauta que a gente acaba discutindo de vez em quando, que é a pauta da educação física escolar. Um dos problemas disso é que na escola a gente escolheu meia dúzia de atividades, que não são nem meia dúzia, são 4, na verdade. E olha lá. E o negócio é o seguinte, se tu não gosta disso, tu não faz. E aí que entra num problema, porque aí as pessoas já criam essa coisa de, eu não gosto. Tá, eu posso não gostar de handebol, basquete, futebol, mas eu posso gostar de judô, que nem tu, ou de beach tênis, que nem eu, ou de natação, que nem o Marlos, ciclismo, o Felipe, qualquer. Então, assim, eu acho que essa coisa de ter uma gama maior de oferta na escola e depois ao longo da vida é o que faria com que a gente resolvesse mais o problema. Então, eu sempre vou nesse caminho assim eu acho que é mais uma coisa de oportunidade do que uma coisa de tempo. Se tu me perguntar, tu vê, no meio dessa loucura toda, se tu me convidar, agora vamos ali no pátio, vamos montar uma rede, vamos jogar beach tênis, eu arranjo um horário para jogar. Então, assim, eu acho que esse é um ponto central, assim, a falta de tempo não é desculpa, mas a falta de tempo é mais exacerbada se tu não gosta de fazer o que tu acha que tem que fazer. Entendi. E aí tem um papel importante, uma função importante das pessoas aprenderem sobre aquilo, né? Para poderem tomar decisão. E isso começa, como você disse, muito cedo, na educação física escolar, as pessoas desenvolverem o lance do prazer com a prática, né? Se não tiver prazer associado,
é mais difícil de manter o vínculo com a modalidade, né? Exatamente. E aí entra essa coisa do prazer, porque essa coisa do prazer, no caso do exercício, também é um tema que a gente não pode fugir, né? Não é a área que eu estudo, tu entende disso Claro. mais que eu, mas vamos falar a verdade. Tem uma série de centros de prazer no nosso organismo, no nosso. Centros de prazer é um termo horroroso, mas uh, disparadores de prazer que o exercício causa. E se a gente ignorar isso e tratar como se fosse uma. E isso é muito do modelo americano, cara. Isso aí eu tenho que falar também. Eu não sou de criticar os Estados Unidos em tudo. Os Estados Unidos tem algumas coisas que são boas, outras que são uma merda. Desculpa falar merda, mas nisso os americanos que erraram, cara. Os americanos perderam a notícia ali. Porque o que aconteceu, na minha sensação ali, entre a década de 70 e a década de 80? Quando se falava, por um bom tempo, antes quando se falava de atividade física, vamos fazer essa discussão eu e tu, porque é uma área que eu sei que tu também gosta. Quando se falava de atividade física lá atrás, muito lá atrás, basicamente a atividade física era para preparar o cara para caçar, muito tempo atrás, ou para combate. Ok? Foi um tempo. Alguma coisa de estética aparecia já. Mas depois, atividade física foi muito associado com o esporte. Uhum. Quando entrou a área da saúde, os caras tentaram, que até tinha algum motivo para isso, mas eu acho que eles passaram do ponto, se dissociar do esporte. Então, assim, atividade física não é a mesma coisa que esporte. Não é mesmo. Agora, os caras se separaram demais, porque a porta de entrada na atividade física da maioria das pessoas que eu conheço é através do esporte. Então, quando tu cria um discurso de que esporte é uma coisa, atividade física é outra, e que se tu quer saúde, tu tem que fazer isso aqui, tu não tem que te preocupar com o esporte, tu acaba fechando. Eu tenho um monte de gente que eu conheço que quer fazer grupo para jogar vôlei uma vez por semana, quer jogar qualquer coisa uma vez por semana. Agora tu pega e diz assim, vamos para esteira fazer meia hora de exercício. Bah, não quero. Acho um saco. Então, assim, eu acho que o nosso divórcio com o esporte foi equivocado, foi abrupto e nos trouxe mais prejuízo do que vantagem. Necessário, né, inclusive. É isso aí. A minha leitura é muito semelhante. E hoje você sabe que tem voltado com frequência esse tipo de discussão. Inclusive, várias ações internacionais têm usado o esporte para promover, né, uma vida mais ativa para as pessoas. A partir do esporte, você escolher ter uma vida mais ativa, né? É significado do ponto de vista positivo para melhora da aptidão, das rotinas, enfim. O melhor continente do mundo sobre isso é a África. A África é o lugar que eles mais entendem que a promoção da atividade física tem que levar em consideração o gosto pelo esporte. Portanto, que a coisa do Sports for All lá é super forte. Tu vai na África e eles tentam seduzir as pessoas para atividade física, no bom sentido, né? Através do esporte. E funciona. Essa que é a real. Cara, eu particularmente tenho visto no judô e em outras modalidades as ações esportivas para veterano, para galera master, enfim. Cara, isso tem crescido muito, exatamente porque é um povo que lutou por muito tempo e aí quando vai para academia fazer musculação, esteira não se identifica, né? E aí acaba tendo que encontrar uma prática que gere prazer, porque senão não tem aderência. E a grande vantagem é isso, no finalzinho tu falasse, eu já tava botando para falar e tu falasse. Desculpa. A grande diferença é essa, né, Fabrício? Porque aí o cara dura, o cara fica muito mais tempo fazendo. Se o cara que lutou judô quando era jovem, o cara volta a lutar judô, a tendência é que ele fique um tempão fazendo isso. É diferente do cara que, de má vontade, vai fazer uma esteira ou alguma coisa. É complicado, cara. Eu sei Olha que. O meu Covid aí, ó. Oi? Meu Covid aí. Deixa eu voltar no papo do Covid, cara. Resultados aqui no estado te surpreenderam em alguma cidade, alguma região? Do estado? Cara, eu vou te dizer, Fabrício, na verdade, talvez a grande surpresa que eu tenho que admitir com os resultados aqui do estado até agora é que a prevalência não aumentou muito, cara. Tá muito baixa a proporção da população infectada aqui. Que bom. É muito boa notícia. Então, assim, eu acho que talvez a maior surpresa seja essa.
E depois é esse comportamento interessante dessa doença, que é essa coisa desses mini surtos, assim. Então começou aqui no Rio Grande do Sul, era Porto Alegre e Bagé. Daqui a pouco migrou para Lajeado e Passo Fundo. E assim, né? Ele vai indo. Agora parece que Juí tá bombando. É uma coisa interessante, né? Porque tu esperaria que fosse mais ou menos, talvez, não sei se esperaria isso. Ao contrário, quem estuda epidemia diz que é normal, tu não esperaria. Mas a pessoa que não é dessa área, olha, vai pegar bastante, mas não pega. Pega nos lugares muito mais que no outro. Pega no Brasil, em Manaus, dá, não sei, 20%, 15%, e aí tu pega no Centro-Oeste, dá 1%. Não dá pra E entender. não é, geograficamente tá, faz limite, né, cara? É isso aí. Meu, é muito estranho, cara. Eu sei que. E tem muita informação desencontrada. Você viu esses dias, anteontem, a declaração da mulher lá da OMS? Ah, a mulher confundiu tudo, coitadinho. Na verdade, Pô, Fabrício, a OMS não é a primeira vez que a OMS dá uma bola fora, né? Na nossa área, a OMS é uma tragédia, né? Muito ruim. Mas nesse caso aí foi uma frase mal interpretada e mal dita. Na verdade, é assim, qual é a real, né? A real é que no começo da pandemia se dizia que 90% quase das pessoas, 86 era o número mágico que usavam, baseado num artigo da Science, 86% das pessoas com coronavírus são assintomáticas. Que era errado, porque não era isso que dizia no artigo. O que dizia no artigo é que 86% das transmissões se dão por pessoas que não vão acabando hospitalizando, que não acabam hospitalizando. Que é outra coisa totalmente diferente. claro. Quando olha o nosso resultado do estudo brasileiro aqui, a gente não olhou ainda com detalhe esses dados dos sintomas, mas eu já dei umas exploradas. A maioria das pessoas tem sintoma. É que são sintoma leve. Aham. Uma dor de garganta, o cara teve uma tosse, o cara teve um episódio de febre, o cara teve... Se tu pegar, a grande maioria das pessoas, é mais de 50% são sintomáticos. O que estava maldito é que 90%, talvez, ou 86%, como dizia lá, não vão precisar de um cuidado médico mais especializado. Aí é verdade. Ainda E bem, né? é o interpretado. Porque esse cara que tem sintoma leve, ele transmite, ninguém tem dúvida. Do jeito que ela falou ontem, parecia que esse cara não transmitia, mas ele transmite. Então, aí que foi um pouco da confusão. Cara, um dos pontos, e o Brasil é complicado demais, né, Pedro? Porque a gente está vivendo um monte de crise simultaneamente, né? Crise política, crise econômica, crise sanitária, tudo ao mesmo tempo, cara. Você acha que a gente vai levar alguma lição desse negócio? Assim, que de fato mude políticas públicas? Com toda a sinceridade que cabe a ti. Vá, Fabrício, não, acho que não. Eu acho que a única coisa que talvez mude é que a população como um todo vai valorizar mais universidade, vai valorizar mais ciência e tecnologia. Eu acho que as pessoas, talvez isso, eu acho que as pessoas estão vendo que as universidades, os pesquisadores, etc., estão dando mensagens que são mais razoáveis do que, em geral, os políticos estão dando. Mas não vejo com otimismo assim que nós vamos ter uma grande lição, vamos aprender algo, vamos melhorar. Mas você concorda comigo que em vários países do mundo, em eventos meio catastróficos, assim, fizeram a sociedade Não, mudar, né? não, não. É que, na verdade, assim, eu torço para isso, mas eu não tenho coragem de achar que vai acontecer. Eu não tenho mesmo, tia, porque eu vejo assim. Cara, eu vou te falar uma coisa desse troço de ontem aí, da MP. Eu te juro, assim, podia ter um monte de reações em relação a essa MP da escolha dos reitores. Cara, a reação que eu mais senti quando eu vi isso foi eu fiquei triste. Cara, que pequenez, né? Que coisa medíocre, cara. Vamos parar para pensar, a educação brasileira tem um monte de problema real, cara, os troços sério. Tem um monte de criança que não aprende, tem um monte de criança que chega no meio do ensino fundamental e não sabe ler e escrever. Tem, a universidade tem problema de acesso, tem problema de estrutura, tem um monte de coisa séria para tratar. Pá, a energia do ministro da Educação nesse momento tá despendida em se ele vai poder nomear os amigos dele para ser reitor das universidades, entende? Pô, pelo amor de Deus, tem coisa mais importante para a gente fazer. Eu acho que talvez esse seja o ponto, assim. E eu vou te dizer, eu acho, inclusive, que é uma estratégia burra. Além de tudo, é uma estratégia burra. Porque, assim, ó, o presidente foi eleito com mais da metade dos votos.
E esses votos tem na universidade também. Claro. Eu boto os caras deles para concorrer nas eleições, alguns vão ganhar, beleza, ok. É assim que é democracia. Quer ser eleito democraticamente presidente e não quer deixar o reitor ser eleito democraticamente. Olha, deixa. Participa da eleição e ganha. Agora, de tentar evitar que tenha eleição, bah, isso aí, eu fiquei até mais triste do que indignado, para te falar bem a verdade. Passado. E falando em reitor, em administração, você saiu de uma sala dentro lá do Centro de Pesquisa Epidemiológica, dentro da ESEF, o gabinete da reitoria, assim, tipo, direto. Sem ser pró-reitor, sem ser vice-reitor, sem ter tido esse tipo de envolvimento prévio. Vai cumprir agora 4 anos do processo, né? Graças. Cara, qual que é a tua principal descoberta como reitor? Saca? Você olha para trás e fala, cara, isso eu não sabia que acontecia e acontece. Como uma gestão pode ajudar ou atrapalhar o andamento de uma universidade? Esse é o meu maior aprendizado, assim. Quando eu entrei na UFPEL, por um bom tempo, assim, como aluno, é engraçado isso, porque como aluno, o cara acaba se envolvendo. Eu fui do DA 2 vezes, aquela coisa. Então tu acaba sabendo quem é o reitor, tu acaba te envolvendo no processo, tu sabe quem é o diretor, porque tu reivindica tudo. Então ali é ok. Quando eu entrei professor da ESEF no começo, até 2012, eu não valorizava a coisa da administração. Eu achava assim, tá, é isso aí mesmo. Aí em 2012 eu me envolvi um pouco no processo, participei de uma campanha, e aí eu disse assim, cara, podia ser diferente. Aí de 2012 a 2016 a UFPEL teve uma gestão trágica, assim, talvez a pior gestão da história da universidade, porque era uma gestão assim que tinha princípios democráticos, bons até alguns, nada contra, mas ruim de trabalho. Pessoal que demorava para fazer as coisas, não resolvia nada. Parecia que engavetava tudo. E, cara, e aí quando a gente concorreu, eu sinceramente achei que um monte das coisas que a gente pretendia fazer seriam mais difíceis de fazer. Cara, e não é, Fabrício. Se tu botar uns caras bons do mundo sério para gerir universidade, as universidades bombam. E aí é o que eu acho que a UFPEL aconteceu, sinceramente, sem nenhum problema de... A UFPEL hoje é uma universidade 20 vezes melhor que ela era 4 anos atrás. 19ª na lista nacional, não é? A universidade faz 4 fins de semana seguidos que está no Fantástico, todos fantásticos, entende? O cara disseram que podia pedir música. A universidade, ela tem muito potencial, cara. O Romário uma vez deu uma entrevista, perguntaram para ele qual era o tipo de treinador, que era o treinador bom, ruim, e ele deu uma resposta muito boa, cara. Ele disse assim, olha, tem uma categoria que é muito rara, e que eu só me lembro do Cruyff, que é o treinador que ajuda. Depois tem os treinadores que eu acho muito bons, são os que não atrapalham. Os que atrapalham, que são a maioria. A real é o seguinte, cara, reitor foi feito para não atrapalhar. E a maioria dos reitores atrapalha as universidades. Atrapalha mesmo. Burocratiza tudo, não é proativo. Uma coisa que tinha na UFPEL que era engraçado, que a gente teve que trabalhar um monte, era a cultura do não. Cara, se tu perguntasse um troço na UFPEL, era não. Aí depois a gente vê se talvez dê. Era uma coisa assim, não, isso não dá, isso não dá, isso não dá, não dá para importar equipamento, não dá para fazer. E isso aí, cara, tu demora para mudar, Fabrício, mas quando tu vai lá e faz, tu nota, pô, dava para mudar, cara. A coisa dos alunos, parece mentira, né? Eu realmente fico orgulhoso disso, cara, vou te dizer. Cara, quando a gente, talvez daqui a uns anos a gente note, né? Cara, quando eu entrei como reitor, os alunos moravam, moradia estudantil, era um moquiço, cara. Tinha 86 alunos num lugar horroroso, que nós demos sorte, que nunca aconteceu nada. Podia estar acontecendo. Foi o ninho do urubu, né, meu? Imagina. Essa é uma tragédia. Agora tem 300 alunos molhando num apartamento que, para falar a verdade, é um apartamento de dar inveja para qualquer lugar do Brasil. O transporte para o Capão do Leão, que os caras diziam nunca vai fazer, demagogia, tá aí, tá funcionando, todo mundo se acostumou. Agora nós compramos mais ônibus. O troço do restaurante universitário, porque tem que ter um RU no ângulo. Cara, deu 8 meses, estava pronto o RU no ângulo, 10 meses. Então, assim, dá para fazer um monte de coisa se tiver competência, boa vontade e não for preguiçoso.
Cara, que demais. Eu sei que eu entrei na UFPEL em 2009, né? 2009, em agosto. Eu vi vários momentos diferentes, assim. O que eu percebo, Pedro, é que nesses últimos 3, 4 anos, a universidade bomba mais, sabe? As coisas acontecem mais, assim, tá? Parece que tá mais viva, tá mais dinâmica. E a gente erra mais. É claro. Claro que erra mais. Porque tu não fica esperando para não fazer. Tem um Sim. monte de coisa nesse meio tempo que eu acho que a gente errou. Mas é que aí tu vai botar na balança o quanto que acertou. Não tem comparação. E assim, para mim está muito claro, eu acho que o acesso dos alunos, a manutenção dos alunos, sabe, dentro da universidade, o acolhimento que tem sido hoje, perto de 10 anos atrás, cara, avançou um monte. Pelo menos da relação discente, para mim isso está muito claro. Acho que a gente ainda tem muito para avançar, tem coisas que são nós no nosso cotidiano, de manutenção de equipamento, manutenção de material. Isso é um nó, né, cara? Às vezes é mais fácil comprar um troço novo do que arrumar o antigo. Isso na verdade é um erro da forma como a gente se organizou. Quando eu era pesquisador, eu botava a culpa no sistema em relação a isso. Uhum. Agora que eu sou reitor, eu boto a culpa em nós mesmos. Em nós mesmos, gestores das universidades. Uhum. E assim, ó, é possível ter recurso para manutenção, não tem nada de tão segredo, é só que a gente não se organiza o suficiente. Então, por exemplo, quando tu olha esses contratos, dá para fazer contrato de tudo que é tipo, bem feito, com valor bem razoável, contratos de longo prazo. A questão é que se tu não organiza, aí não dá. O nosso problema é que a gente quer fazer o seguinte, a gente usa o troço, aí quando estraga, a gente vai pensar na manutenção, aí não dá, né? Porque aí o sistema que veio para nos proteger, para evitar que os caras usem mal o dinheiro público, ele nos engessa. Mas se tu compra um equipamento e tu sabe que um dia ele pode dar problema, tu já pensa num plano de manutenção, tu já contrata, tu licita e dá certo. Tu pega a área de informática, por exemplo, na UFPEL, isso é um exemplo hoje. É uma das áreas que está indo muito bem isso. Já tem um contrato de manutenção super organizado. Então, quando acontece o evento, tu só relata e desconta do contrato que já está feito. Então, tem formas de tu lidar com isso. Burocraticamente, né? Exatamente. Pedro, a gente vai trocar da água para o vinho agora, meu. Antes de ser reitor, você estava num ritmo de pesquisa, de publicação, de fazer ciência, Academia Brasileira, Fellow no Welcome, a porra toda, saca? E tudo aconteceu de modo muito precoce, né? Antes dos 40. Eu queria que você falasse um pouco, assim, com quarentou agora na quarentena, olhando para trás, tá? Quais pontos você acha que foram cruciais para que você conseguisse ter uma formação científica adequada, saca? E conseguisse se posicionar no mundo como um pesquisador de alto nível, cara? Cara, eu vou. Alguns temas, assim. Vou te fazer uma resposta. Porque isso deixa eu só fazer um parênteses. É muito importante, porque grande parte das pessoas que estão nos ouvindo é aluno de graduação, saca? Sim. De educação física. Isso. Manja? Sim, Fabrício, eu acho a primeira coisa um bom programa de pós-graduação. Eu tive uma formação bem sólida na graduação, mas a ESEF forma bem, eu já te falei isso várias vezes, que eu acho que a ESEF em geral forma bem. Mas eu acho que nessa coisa da carreira acadêmica, a formação do mestrado da Epidemio foi essencial. Assim. É uma formação metodológica muito robusta. Depois, eu dei sorte na questão da orientação. Eu fui pelo cara que talvez seja o maior pesquisador do país, em todas as áreas. Isso, de uma forma ou de outra, me ajudou muito. Então, calma, vamos voltar. Ó. Um orientador muito bom é essencial no processo. Um orientador muito bom é importantíssimo no processo. Não quer dizer que sem um orientador muito bom tu não vai dar certo na ciência, mas um orientador muito bom é importante, ajuda, porque ele te desafia todo o tempo. O orientador muito bom não é o que vira teu amigo só, é o cara que te... Claro. Tu não tem, eu não posso... Eu relatar aqui o desafio que foi ser orientado pelo César era uma coisa de uma live inteira, assim. O cara te desafiava em todo momento. Tu levava o texto, ele pode faz de novo. Os troços assim.
E a outra coisa que eu acho importante te dizer, Fabrício, porque eu acho que as pessoas às vezes não têm coragem de dizer isso. Hoje em dia parece que é feio dizer isso. Cara, um troço que faz uma grande diferença é o inglês. O inglês faz diferença. Tanto que, quando eu ganhei o dinheiro da Welcome, foi engraçado, porque quando eu pedi na Welcome isso, os caras da Welcome acharam estranho, mas eles todos me apoiaram. Eu botei no budget do projeto a contratação de um professor de inglês para o grupo de pesquisa. Até acho que tu participasse algumas coisas, porque é essencial, cara. Eu dizia assim, cara, isso afasta as pessoas da comunidade internacional. E a comunidade internacional, ela te torna um pesquisador melhor, inclusive para o âmbito nacional. Então, essa coisa de tentar dizer que é colonização, que é aculturação, tudo isso aí, cara, saber inglês é importante na ciência. E isso me ajudou consideravelmente, assim. O fato de eu aprender, de eu ter aprendido, de eu ir para lá, ficar um ano lá. Então, eu acho que tem um pouco dessas coisas. Mas a quarta coisa que eu. Vamos fazer o seguinte: eu sou meio matemático, né? Estou sempre nessa. Vamos pegar essas três que eu falei: orientador, inglês e um bom Programa. e botar 10 para cada um. Vale 10 cada uma delas. Tá. 70 é trabalho. Cara, é trabalho. É sentar a bunda e dizer: eu vou trabalhar nesse troço e só parar quando tiver bom. Porque eu acho que as pessoas, eu vou te falar uma coisa que sempre me incomodou assim, Fabrício. As pessoas têm uma mania de, por preguiça e por comodidade, de tentar taxar bons pesquisadores como superdotados em termos de inteligência. Cara, eu conheço um monte de pesquisador bom. São os caras mais inteligentes que eu conheço. Tem os caras que não que são bem mais inteligentes. Assim, essa coisa da inteligência do raciocínio rápido, etc. E tal. Cara, talvez tenha um pouco disso, mas não, mas o que mais faz diferença é trabalhar, cara. E eu vou te dizer, eu não tenho dúvida nenhuma que entre o meu primeiro dia de aula de mestrado e o dia que eu virei reitor, provavelmente nesse período aí, de 2001 até 2016, quase 2017, eu devo ter sido provavelmente um dos 5 pesquisadores do país com maior produção científica geral, em tudo que é área do conhecimento, ajustando para a qualidade, ajustando para a qualidade e para a quantidade. Cara, eu acho muito difícil que alguém tenha trabalhado mais do que eu naquela época. Uhum. Cara, eu trabalhava assim, pesado. Então eu acho que o trabalho é subestimado às vezes. As pessoas ficam tentando procurar uma coisa, procurar, porque o cara é inteligente, ou porque o orientador é bom, ou porque o programa. Cara, o negócio é sentar a bunda e trabalhar, cara. E aí eu te falo, porque eu vejo isso em muito lugar, cara. Tu pega assim, vou dar uns exemplos aqui nosso, aqui das pessoas, de uma forma ou de outra nos acompanham aqui. Tu pega o grupo nosso ali. Cara, eu nem conhecia as gurias, a Tina e a Stephanie. Cara, quando elas chegaram aqui, eu disse, cara, essas gurias são trabalhadoras. Tu pode ver que agora, eu não sei se as duas já são, mas uma delas acho que é bolsista PQ, ou a outra também é, pode ser. Cara, elas trabalham. Eu não sei dizer se elas são superdotadas em coisa, ou se tu é, ou se eu acho que não, eu acho que são os que trabalham mais. Eu normalmente vejo que, como dizia o Michael Jordan, quanto mais ele treina, mais sorte ele tem, né? É um pouco disso. Então, a minha resposta para ti é muito focada na coisa do trabalho. Foi Mas tu acha que aquela habilidade que você está fazendo agora, eu tenho certeza, você está com 4 telas abertas no computador e conversando comigo. mas estou prestando atenção em ti. Não, eu estou só com duas. Mas eu estou conversando contigo. Porque se eu ficar olhando a outra, eu ouço o que tu fala, eu consigo ouvir o que tu fala, mas eu não consigo processar e interpretar. Então, é isso, porque eu tenho um pouco de déficit de atenção. Tu acha que essa capacidade, para, Pedro, que todo mundo te conhece, tu acha que essa capacidade de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo ajuda a diferenciar? Ou o sujeito que precisa 100% da atenção em cada coisa também vai desenvolver muito bem isso? Também vai. Não adianta, por mais que tu me puxe para esse lado, cara, Não, minha não puxar para lado nenhum, mas...
Mas é porque a minha resposta é a mesma, cara. Eu vejo. Claro. Até porque, cara, tem uma coisa assim que é. Tem coisas que são mais naturais, assim. Uma coisa é o trato político, é a habilidade de relação, é saber mandar o e-mail que hoje de manhã eu mandei. Isso eu acho que aí é mais do que trabalho, tá? Vou te ler aqui, agora eu vou fazer outra coisa. Hoje de manhã eu te falei que eu recebi uma recusa, né? Não vou contar detalhes porque não. Claro. Mas assim, ó, eu recebi uma recusa de uma editora que vinha lidando com o assunto comigo há 2, 3 semanas e que sempre que eu mandava um e-mail ela me respondia assim, horas. Flores. Eu respondi para ela: Olá, fulana. Apenas em inglês, apenas para lhe agradecer por sempre responder rápido. Embora o desfecho não seja o que a gente estava esperando, nós apreciamos as suas respostas rápidas. Provavelmente a gente não aceite a tua oferta de transferir o artigo para a revista tal, porque o nosso outro estudo já está publicado lá. De qualquer forma, obrigado por oferecer. Isso, a maioria das pessoas virou quase que uma coisa paralela, as pessoas não vão entender. Eu acho que isso sim, eu acho que isso é uma coisa de tu ter percepção de que não é só trabalho, tu te relaciona com pessoas de verdade, que tu tem que saber valorizar o que elas fazem, tu tem que saber ganhar e tu tem que saber perder. Essas coisas eu acho que contam muito, mas o que mais conta é o trabalho. Sabe por que eu perguntei isso, meu? Eu falo considerando você como exemplo, e em alguns momentos eu me vi nesse cenário também, algumas pessoas param e assim, eu sou orientando do Fabrício, eu sou orientando do Pedro, e aí terceiros olham para essas pessoas e falam, é orientando do Pedro, então vai acontecer isso, saca? É orientando do fulano, então vai acontecer aquilo, e rola um peso sistemático que as pessoas esquecem que o que determina o processo é o quanto o sujeito lá tem de hora bunda trabalhando, né, meu? Não, é assim, isso é verdade. Mas é o que eu digo, entende? Eu fui orientando do César, que é um cara brilhante, mas assim, eu conheço um monte de Mas orientando. quantos orientandos o César teve? 40, Entende? 50, 100, talvez, não sei quantos. Mas é isso que eu acho. Eu acho que aí alguns trabalharam mais do que outros. E aí, Uhum. por isso que eu valorizo muito essa coisa do trabalho, porque eu, eu me consolidei assim. Esse projeto agora que está bombando na mídia, esse nosso projeto, cara. Uhum. Claro, agora é uma coisa meio desumana mesmo, porque eu ainda sou reitor, né? Então, Claro. esse projeto é completamente insano, né? É uma loucura. Mas, cara, se tu imaginasse o que eu tô trabalhando nisso, Fabrício, é assim, ó, é um troço de outro mundo. Então, de novo, o projeto tá aí, tá aparecendo toda hora na mídia, vai publicar nas melhores revistas do mundo. E eu acho que é porque nós estamos trabalhando que nem os loucos. É isso. Pouca coisa resiste ao trabalho e hoje eu percebo que muitos alunos querem os louros, quer ter o artigo publicado, saca? Quer ter o nome lá no paper, mas poucos são dispostos a, de fato, colocar a bunda na cadeira e passar horas até que os problemas, de fato, sejam resolvidos, cara. E eu não sei muito bem como resolver isso, porque muitos usam uma série de argumentos, né, como desculpa durante o processo que às vezes a gente para e pensa, pô, mas será que as coisas mudaram tanto da época que eu fazia mestrado, que eu passava 15 horas estudando durante o dia, saca? Hoje tem um monte de assuntos que permeiam esse processo, existe um monte de motivo para desvirtuar as pessoas do sentar e do fazer. Nesse cenário, deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que você é um cara que hoje usa muito Facebook, tá direto nas redes sociais. Você acha que isso atrapalha a formação discente hoje em dia, cara? Cara, não sei, talvez atrapalhe. Não sei. Não, nunca parei para pensar para te dar uma resposta boa sobre isso. Como é que eu faço, tá? Deixa eu te explicar como é que eu lido com isso. Bom. Rede social, para mim, como qualquer outra coisa, pode ser bom e pode ser ruim, dependendo se souber me manejar. Eu vejo muita gente que entra numa paranoia, numa loucura, que o cara fica fazendo nada na rede social. Eu vejo assim as pessoas. Aí atrapalha, porque aí tu vai fazer isso, não vai fazer outra coisa. Agora, se souber
rede social pode até te ajudar na pesquisa, fazer conexão. Porra, imagina a nossa época lá, como se a gente fosse uns velhos. Imagina a nossa pesquisador sueco que publicou um artigo que tu gosta. Hoje em dia tu vai lá, tu pode procurar no Facebook, no Twitter, no Twitter, daqui a pouco tu acha o cara, que há 10 minutos tu tá falando com o cara. Cara, quando eu fiz mestrado não tinha isso. Então, se bem usada, a rede social pode até ajudar. Mas, em geral, tem muita gente que está fazendo uma alocação errada de tempo na ciência e fazendo uma alocação considerável, maior do que deveria na rede social, não no seu trabalho. E aí é aquela coisa bem pontual, gente, vamos falar a verdade, estudante de pós-graduação com bolsa tem que trabalhar 8 horas por dia na sua tese, ou na sua disciplina de mestrado e doutorado. Se não fizer isso, 40 horas na semana está fazendo menos do que devia, ponto. Se nessas 40 horas o cara vai estar na biblioteca lendo, dependendo da área do conhecimento, ou vai estar no computador escrevendo, ou vai estar fazendo coleta de dados, ok, mas ele tem que trabalhar 8 horas por dia. Se dessas 8 horas do dia, 5 delas que ele fica no computador, ele fica fazendo outra coisa no Twitter, ele está usando mal o tempo dele. Esse gerenciamento de tempo determina, né, o processo, cara. Cara, essa pauta de gerenciamento de tempo, para mim, hoje é uma das pautas mais importantes, pelo menos na minha vida já faz muito tempo. Eu vivo muitos momentos da minha vida, e talvez tenha a ver aí com coisa mais complexa sobre eu mesmo, que nem eu mesmo sou capaz de entender, que eu vivo muito com essa coisa assim, olha, peraí, eu não posso deixar de ver o troço do horário da família, do horário do meu filho, do horário da minha esposa, do horário da minha enteada, do horário dos meus outros enteados, do horário do beach tênis, do horário do futebol de mesa, do horário da ciência, do horário da política. Então, assim, gerenciamento de tempo hoje é uma pauta relevante, assim, para mim, muito importante. E eu, no mestrado, cara, eu estava numa fase que eu não sabia gerenciar tempo. Eu tive uma paralisia facial periférica no meio do mestrado. Meu orientador teve no doutorado. Hã? Meu orientador teve no doutorado. Ah, viu? E aí, cara, sabe o que eu fiz? Chegou uma época, eu acho que eu estava no meio do doutorado, que eu fiz uma coisa que hoje em dia eu posso achar uma estupidez, mas foi bárbaro para mim, me ajudou muito na minha vida. Eu comecei a botar umas metas, acho que eu já te falei isso lá atrás. Eu comecei a botar umas regras, porque eu fui botar no papel e disse, não, mais do que isso não dá. Aí eu, por exemplo, eu criei uma regra assim, ó. Eu só vou revisar um artigo por semana de revista. Então, o que eu fazia? Os 4 primeiros artigos que chegavam no mês eu aceitava, todos os outros eu recusava. Cara, para revisar. Cara, isso mudou minha vida, porque eu notei que eu estava revisando 12 artigos por mês. Depois eu disse assim, olha, eu só vou trabalhar em artigo dos outros, não sei, um a cada 2 dias. Os outros eu vou deixar, o resto do tempo eu vou deixar para trabalhar em coisa minha. Comecei a organizar. Depois, olha, o meu envolvimento com atividade de extensão ou com esporte ou qualquer coisa vai ser X. Eu comecei a botar um pouco de alocar o tempo e aí foi bom porque rapidamente eu notei que se eu fizesse tudo o que eu achava que tinha que fazer, o meu dia tinha que ter 35, 36 horas e não tinha, porque eu preciso de 8 horas de sono todas as noites. Isso é uma coisa que é importante. Se eu não durmo 8 horas na noite direto e reto, que é como eu durmo sempre, eu não funciono bem nos outros dias. Então, assim, essa pauta de gerenciamento de tempo, Fabrício, é uma pauta importante, assim, que mexe bastante comigo. Então, eu levo a sério. E isso faz diferença não só para ti, né, cara? Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes. As pessoas estão lidando muito mal com o próprio tempo, e eu tenho conversado com muita gente hoje em dia, nesse período que muitos têm muito tempo disponível e não sabem o que fazer com ele, né, meu? Isso aí é importante, é uma pauta importante falar com o aluno, Fabrício, sinceramente. Assim, a gente deve ter um monte de estudante aí nos acompanhando, de graduação, de pós. Cara, saber gerenciar o tempo. E saber gerenciar o tempo é tanto para mais quanto para menos. Entendeu? Claro. É o tempo de dizer, não, quantas horas eu tenho que me dedicar para fazer uma boa pós-graduação? Ou um bom TCC? Depois, quantas horas eu tenho que ter para fazer atividade física no dia? Qualquer coisa desse tipo. E aí, claro, cada um é organizado do seu jeito. Eu sou meio burocrático nessas coisas. Eu prefiro botar no papel, mas daqui a pouco fica meio toque, assim. Tem gente que fica meio toque, eu sou um pouco toque. Então aí cada um faz do seu jeito, mas eu acho importante as pessoas lidarem com a pauta do tempo. Massa. Pedro,
O Insta vai bloquear a gente daqui 5 minutos. Então é o seguinte: temas aleatórios. Você tem 2 minutos para falar o que você quiser, que você acha. Aqui no Instagram bateu 100 pessoas, 120. Agora está com umas 80. Coisas que você acha importante de serem ditas nesse momento como reitor, pesquisador e professor de educação física. Aleatórias. Aleatória, primeiro, ficar em casa. Já falei isso lá atrás, mas vou repetir. Ficar em casa não é uma bandeira política, não é uma bandeira ideológica, é uma bandeira da saúde pública. Fique em casa nesse momento o máximo de tempo que você puder e tente evitar disseminar esse vírus. A analogia que o pessoal fez lá no começo desse troço, que eu gostei muito, foi aquela: não adianta pensar que tu pode fazer xixi no cantinho da piscina. A piscina toda vai ser contaminada com o teu xixi. É a mesma coisa com o coronavírus. E a segunda coisa desse tema aleatório, 2 minutos, é dizer que a gente se organizou ao longo dos últimos anos para ser cada vez mais individualista. E o coronavírus veio para nos ralar nisso, porque a única forma de enfrentar o coronavírus é pensando no coletivo. A gente há horas, né, Fabrício, pela formação, e tu também, a gente é da saúde coletiva, e a gente sempre fala em saúde coletiva, e ninguém dá muita bola, sempre é individual, individual, individual. O coronavírus veio para dizer, é coletivo. Se nós não tratar esse troço de forma coletiva, nós vamos ralar. Então, eu acho que a ideia de uma sociedade que pense mais no coletivo, como, aliás, tem alguns exemplos de sociedade no mundo, inclusive algumas asiáticas, que têm um pouco mais dessa ideia do coletivo, a gente estaria melhor nesse momento. Cara, eu adorei falar contigo. Eu sempre gosto de falar com você e foi o que eu te falei, eu fico meio perdido porque eu quero ouvir você falar sobre todas as porras ao mesmo tempo. Pedro, muito obrigado pela tua disponibilidade de tempo, pela tua paciência em conversar. Espero que você consiga conduzir esse estudo até o seu final de modo brilhante e que gere uma série de publicações para ti, cara. Valeu. Uma série de publicações para todo mundo que precisa conhecer melhor sobre esse vírus. Eu acho que isso é o mais importante. Meu irmão, muito obrigado. Eu que agradeço, Fabrício, foi legal a nossa conversa. Agora eu tenho 1 hora de intervalo até a próxima, então vou dar uma descansada, estou precisando. Obrigado, meu irmão. Bom, meu cara. Até.